Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por este momento. Recebe este culto que estamos apresentando a Ti. Ó Deus, que nossas mentes, nossos pensamentos possam estar voltando, ó Deus, para o temor da Tua palavra, as tuas maravilhas, o que o Senhor tem feito. Ó Deus, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu através do Teu Santo Filho. Obrigado porque as Tuas promessas, dia após dia, estão se cumprindo. E que nós possamos estar mais firmes e fortes, ó Deus, Pai, confiante que o Senhor está sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo. Ó Deus, nos dá compreensão na Tua palavra, nos enche do Teu Santo Espírito, para que nós possamos estar não sendo só ouvinte, mas sim praticantes da Tua palavra. E os hinos que iremos cantar e entoar aqui, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo uma abençoada. Te peço que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão nos assistindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós iremos cantar o hino. Amém. O hino 81. Em seguida, vamos cantar o 82. E mais à frente a gente canta. 81. Cantemos. Nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas e ora até o fim chega, nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, nenhum momento ele me abandona, não nenhum, não nenhum, não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar, nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, nenhum amigo é tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum, também não há tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar, nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum, Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum, nem ansioso é que é rejeitado, não nenhum, não nenhum, Cristo sabe das nossas lutas, guiará até o fim chegar, nenhum amigo é igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Foi isso aí. foi legal. Tinha mais um estrofe do outro lado e nós não vimos. Só Alex viu. Vamos continuar cantando. O Gui pergunta, ei, gente, faltou. Muito longe o monte verde está, ao monte de Sião. Eu comecei nessa altura, eu comecei a dar mais alto. Aí. Senão eu vou andar sozinho. É porque eu nem sei. Então eu vou cantar mais alto, né? Mais alto, né? Desculpa aí, hoje o negócio tá meio aqui. É porque eu queria cantar mais baixo para elas cantarem, mas aí
Vamos lá. Muito longe o monte verde está, ao norte de Sião, no qual o bom Jesus na cruz nos deu a salvação. Ó, quanto nos amou, amei-lo também, e confiando em seu amor, façamos todo o bem. Quem sondará, quem contará a dor que padeceu, mas crer podemos, foi por nós o que na cruz sofreu. Ó, quanto nos amou, amemo-lo também, e confiando em seu amor, façamos todo o bem. Morreu para dar-nos o perdão, morreu para sermos bons, para entrarmos na mansão de Deus com limpos corações. Ó, quanto nos amou, amemo-lo também, e confiando em seu amor, façamos todo o bem. Ninguém podia aqui pagar a pena universal, só Cristo pôde nos remir ao preço divinal. Ó, quanto nos amou, amemo-lo também, e confiando em seu amor, façamos todo o bem. Esse hino, ele fala exatamente da agonia de Jesus lá no Gólgota, caminhando para o Gólgota, onde ali ele estaria derramando o seu sangue para nos salvar. Então a gente canta essa caminhada. Agora vamos cantar o 87. 87 aqui. A gente canta até lembrando aí a ceia do Senhor, né? Mas tá aí. Vamos lá. Cantemos. Oh, como foi que meu Jesus assim sofreu na triste cruz, não só na cruz, mas no jardim, agonizou e foi por mim. Ali na cruz, ó, sim, Jesus por
foi por mim para me salvar, para eu enfim no céu morar. Ali na cruz, assim Jesus por mim sofreu. Ali na cruz, assim Jesus por mim morreu. Amém? Vamos fazer uma leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Nós iremos ver os versículos 1 a versículo 13. Estava próxima à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em dar-lhe o dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Ele lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa, e em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazer os preparativos. Indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera prepararam a Páscoa. Muito bem. Porque essa leitura que nós vamos sequenciar, não sei em quantas, mas depende do tanto que eu falar. Nós vamos fazer uma viagem do Getsemane até o Calvário, até o Gólgota. Vamos acompanhar Jesus nessa caminhada dele com a cruz, cada um carregando a sua. Então vamos estar meditando nesses dias. Daqui a pouco a gente vai estar meditando a partir do Getsemane até o Gólgota. E por falar em Getsemane, ainda não tínhamos cantado em live, né? Cadê o pai? Vamos lá cantar? cantemos. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para
soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhe dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, dê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Esse grande amigo que suportou a dor do Calvário, ele começa sentindo a sua dor ali no Gólgota. Isso nós vamos estar hoje trabalhando a partir do Gólgota. Jesus fez isso por quê? Porque uma vez Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Pois bem, somos nós os pecadores, dos quais o Senhor também é amigo. E nós vamos cantar realmente o amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Me falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas
amor grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Amém? Pois bem, meus amados, vamos meditar agora na palavra do Senhor. E eu gostaria de continuar no capítulo 22, só que nós iremos por versículo 39. Lucas, capítulo 22, versículo 39 a 46. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, e dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o suor se tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Nós vamos sequenciar, irmãos, esses fatos, um sequenciando aqui, o outro até chegar no Calvário, mas a gente fica hoje aqui com a agonia no Getsemane. Por que a agonia? Bem, quando nós pensamos num jardim, o que vem à nossa mente? Nós pensamos em algo florido, em algo verde, flores, algo que transmite uma certa serenidade. Essa deve ser a nossa visão, né? Vem à nossa mente quando nós pensamos no jardim. Pois bem, foi exatamente nesse lugar, um lugar como esse, né, no jardim assim, que Jesus, ele não conseguiu sentir essa serenidade do jardim, do local. Foi nesse momento aí que Jesus, ele sentiu fortes sentimentos de desprezo e também de angústia. Foi também, meus amados irmãos, nesse lugar que aconteceu a cena, aliás, começa, né, a acontecer as cenas do que viria a acontecer. Começa aí a terrível agonia do Senhor Jesus Cristo, e porém ali, era ali que ficavam registrados os primeiros momentos rumo à nossa libertação. Claro, sem omitir aqui o seu nascimento. Nós sabemos que o primeiro impacto na nossa vida
rumo à libertação, seria o nascimento de Jesus. E aí era o cumprimento da promessa, né, de que viria o Messias. Mas aí, a gente dando um pulo por toda a sua vida, nós começamos aqui bem próximo, né? Esse foi um momento, podemos dizer, historicamente libertador. Um momento que nós podemos ter como marco histórico e como marco espiritual. Um momento em que nós começamos a ter uma esperança. Então nós lembramos, por exemplo, como foi, né, o que foi que aconteceu no jardim também, né, que se passaram cenas, podemos dizer, aterrorizantes, mas dessa feita com outro objetivo. Em um outro jardim, há muito tempo atrás, no início de tudo, houve também cenas aterrorizantes que trazia para nós um outro resultado. Esse terror que acontece ali vinha com um outro objetivo, o objetivo de nos conduzir à condenação ou à maldição. Nós estamos falando de quê? Do momento, daquele contexto em que Adão e Eva estão lá no Jardim do Éden e eles desobedecem a Deus. Naquele momento, eles vão dar início ao terror do pecado em nossa vida. Então, vamos lembrando deste jardim que houve esse momento de terror, quando o pecado é manifesto à raça humana. Agora nós estamos num outro momento também no jardim, que vai ter um outro desfecho. Cenas aterrorizantes, porém não para nós nesse momento. Lá no jardim do Éden, o momento aterrorizante era uma promessa para nós. Nós seríamos aterrorizados pelo nosso pecado. Agora nós estamos vendo que alguém, e no caso Jesus, está sendo aterrorizado com sua angústia, exatamente para que nós saiamos do terror, do pecado, cujo qual Adão nos colocou. Então isso é interessante, lembrar disso. Lembrar que foi no jardim que se passaram também cenas aterrorizantes, desta feita com um outro objetivo, nos conduzir à maldição. A ponto do próprio Deus, né, dirigindo a sua voz a Adão, depois de sua transgressão, e vendo Deus a sua autocomplacência, ou seja, colocando em Deus toda a culpa e querendo se desviar de sua culpa, ele diz para Deus que o culpado, de certa forma, foi Deus, quando ele disse: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Então, vendo Deus essa autocomplacência de Adão, ele diz: maldita é a terra por causa de ti. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Então nós vemos aí uma cena também aterrorizante naquele jardim. Aquela cena lá no Jardim do Éden podemos dizer que era o prólogo da nossa ruína. Algo estava sendo preparado para um desfecho horrível ali. E é interessante que você vai perceber que era dessa maneira, né, o prólogo da nossa ruína, em contraste com essa cena aterrorizante para Jesus no Jardim do Getsemane, né, que também era um prólogo, porém, da nossa libertação. É interessante isso, a diferença dessas duas cenas, dois jardins. É importante observar isso. No livro, ele é um livrinho pequeno, a agonia do Getsemane, de Charles Spurgeon, ele diz assim, uma parte que ele fala o seguinte: o Getsemane ministra as medicinas para curar os males que foram consequência do fruto proibido do Éden. Nenhuma flor que tenha florescido nas ribeiras do rio, repartido em 4 braços,
foi alguma vez tão preciso para a nossa raça como foram essas ervas amargas que, com dificuldade, cresciam às margens do enegrecido e sombrio ribeiro de Cedron. E foram. Interessante. Como foi importante essas ervas ali. A ideia, a figura é de que Jesus, ele está, aquele momento ali, ele vem figurar a cura para o nosso maior problema, o nosso pecado. Então, pensando nisso, meus amados, vamos analisar aqui a relevância desse momento crucial, né, para a nossa salvação. Sempre falamos que o sacrifício de Cristo, ele foi por causa das nossas iniquidades. E é certo que foi. Mas, se nós adentrarmos mais profundamente nessa frase, né, nesse assunto, nós vamos ver que não foi só isso. Se nós formos particularizar cada coisinha, você vai perceber que foi muito mais. Nós apenas resumimos quando dizemos que Jesus morreu por causa das nossas iniquidades. Nós apenas resumimos. Mas, se você se aprofunda mais, percebe-se o quê? Primeiro, os nossos pecados causaram muito mais do que a dor na cruz. Se você parar para perceber, você vai entender que os nossos pecados causaram muito mais do que a dor na cruz. Essa é a primeira verdade que nós precisamos entender. No texto do versículo 44 de Lucas 22, e posto em agonia, orava mais intensamente. O texto diz que ele estava em agonia, mas ele orava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Eu não vou entender que o suor de Jesus ali era uma cachoeira que ia até o chão. Mas o texto aqui fala gotas, isso significa que ele estava passando por um momento de grande opressão. E diga-se de passagem, uma opressão totalmente diferente de qualquer opressão que o homem já passou. Precisamos entender isso. Meus amados, pelo que nós vemos nesse texto, nós entendemos que o nosso pecado, ele vai muito além. O resultado do nosso pecado causaram muito mais do que aquela dor de Jesus lá na cruz. O nosso pecado agora, naquele momento, havia mudado tudo ao redor dele em aflição. Ele estava juntinho do Pai, já veio para cá, já se tornou homem, que já foi uma humilhação, se torna servo, é levado para ser julgado, que a gente vai ver mais na frente. Então, chegando até a cruz, você vai ver muito sofrimento de Jesus. Mas, nesse momento, tudo havia mudado. Jesus estava aflito. Aquela aflição do Getsemane, ele ainda não tinha passado. Apesar das oposições que ele passou durante os 3 anos do seu ministério. Mas o que a gente pode perceber aí é que o nosso pecado havia mudado tudo ao redor dele em aflição. O nosso pecado converteu suas riquezas em pobreza, sua paz em duros trabalhos, sua glória em vergonha. Você vai percebendo isso quando vai chegando próximo da cruz. Então, o nosso pecado, para Jesus agora, ele se torna o foco de sua aflição, o centro de sua dor. A verdade é essa. Ali Jesus estava chorando, estava aflito, mas Jesus estava ali também chamado a sofrer a sua máxima dor.
nem a dor dos pregos, entendam isso, nem a dor dos pregos, fisicamente falando, foi tão grande como a dor que ele estava sentindo ali. Mas também, meus amados irmãos, foi ali um lugar escolhido para ter um momento de comunhão com o Pai. Ali, em meio a tantas angústias, e eu diria pré-calvário, né? Ele teria orado, obtido força e consolo do Pai, apesar de toda a angústia que ele estava sentindo. A angústia que ele estava sentindo ali, o culpado não era o Pai. Ele foi para ali exatamente para ter essa íntima, essa comunhão com ele, naquele momento. Então, quando você medita na cena da agonia ali no Getsemane, nós somos obrigados a quê? A darmos conta que o nosso Salvador, ele suportou ali uma tristeza desconhecida, uma angústia desconhecida em qualquer outra etapa da sua vida. Aquele momento foi um momento diferenciado. Então, os nossos pecados não podem se resumir às nossas iniquidades. Nós precisamos perceber o que Jesus passou, o que estava acontecendo com ele rumo à cruz. Então vem uma pergunta: qual era a causa dessa tristeza especial de Jesus ali no Getsemane? Bom, a Bíblia diz, Isaías 53, lá no versículo 3, ele diz que o nosso Senhor, ele era varão de dores e experimentado no sofrimento. Então veja só que coisa interessante. Qual era a tristeza do Getsemane? A tristeza do Getsemane não era a tristeza física. Não era uma tristeza física. Ele não estava angustiado por estar sentindo uma dor física. Até porque ele era acostumado com isso. Recebeu o título varão de dores, homem de dores, experimentado no sofrimento, né? Como diz a música, que sabe o que é padecer. Então, apesar de todo o sofrimento, né, ao longo de toda a sua vida, no entanto, meus amados irmãos, e eu diria para você o seguinte: além que soe aqui um paradoxo, eu penso que dificilmente existiu sobre a face da terra um homem mais feliz do que Jesus, apesar de todos os sofrimentos. Dificilmente, né, nós vamos aqui entender que não houve alguém mais feliz do que Jesus. Se assim é, onde estaria o motivo dessa tristeza lá, no Getsemane? E onde também estaria o motivo dessa felicidade? Se não na paz da pureza, né? Na calma, naquela calma da comunhão que ele tinha com Deus, seu Pai, e na alegria da benevolência. Então, o que fazia Jesus ser feliz era isso. Era a pureza de paz que ele tinha, era a comunhão, a calma comunhão que ele tinha com seu Deus, com seu Pai, e a alegria da benevolência. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus ele tinha consciência, meus amados, da sua responsabilidade. E aí Jesus sabia também que a benevolência, ela é doce. E seu nível de doçura, ela aumenta em proporção à dor suportada voluntariamente. Ela aumenta em proporção à dor suportada voluntariamente, precisamente quando se cumpre, né, em seus amáveis desígnios que eram dele. Por mais doloroso que fosse a cruz, ele estaria feliz porque ele cumpriu com aquilo que seu Pai designou para isso. E como ele mesmo diz, para isso eu vim. Ele deixou bem claro, ele tinha uma missão. Então, fazer o bem, meus amados, sempre produz alegria. E Jesus é esse exemplo de alguém que, apesar do sofrimento, era feliz porque sabia que estava fazendo um grande bem
à humanidade. Um grande bem à humanidade. Se você for parar para pensar também em Adão, será que Adão estava feliz por ter sido ele o pivô de toda a maldição da raça humana, apesar de Deus ter perdoado? Provavelmente não, mas não podia fazer muita coisa. Mas aqui nós temos um contraste. Nós temos a alegria de Jesus, apesar do sofrimento. Nós vemos um homem feliz, porque o seu objetivo, o objetivo final, seria cumprido. Por isso ele diz, para isso eu vim. Mas ainda, meus amados, Jesus ele tinha uma perfeita paz com Deus. E todo o tempo, essa paz permanecia, a ponto de nos transmitir também essa paz. Essa paz que ele tinha com Deus, ele transmite para nós. Nós sabemos que isso era assim, porque ele considerava essa paz como uma herança especial, que ele podia deixar ao seu povo, aos seus discípulos. Não é à toa que antes de Jesus morrer, ele diz em João 14, 27, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Aí no finalzinho ele diz, não se turbe o vosso coração. João 14, 27. E aqui eu estou certo que eu não tenho nem medo de me equivocar quando eu afirmo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava longe de ser um homem infeliz. Ele estava longe de ser um homem infeliz. Por quê? Porque ele sabia que o preço era alto, mas traria vitória para o Pai e resgataria aqueles que tinham se afastado dele. Então Jesus, ele era um homem feliz, não infeliz. Porém, ali no Getsemane, tudo parece ter mudado. No momento em que Jesus está ali, angustiado, e você vai entender que se você vive angustiado, você não é feliz. Então quer dizer que por alguns momentos Jesus não foi feliz? Não, por isso que eu falei desse contraste. Um homem feliz em meio a tanto sofrimento. Mas o que eu estou te dizendo aqui é que ali no Getsemane, apesar dessa felicidade que Jesus tinha, tudo parece, e eu disse parece, ter mudado. É como se sua paz lhe abandonasse, como se a sua calma se convertesse em tempestade. Você percebe, até na leitura que nós fizemos, na leitura litúrgica, em relação à ceia. O que acontece depois da ceia? Depois da ceia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele canta um hino, encerrando tudo, e ele sai. Ele pega seus discípulos e vai para o Getsemane. Lá em João 18, versículo 1, diz que ele pega os seus e sai caminhando pelo ribeiro de Cedron. Eu não sei, talvez João faz uma alusão também a Davi, quando Davi foi traído pelo seu filho, e ele pegou os seus e saiu pelo ribeiro de Cedron, e escondeu-se e ficou lá em agonia por ter sido traído pelo seu próprio filho, até que ele consegue voltar. Então agora a gente percebe Jesus indo com os seus para o Getsemane. O texto lá diz que ele canta, ele canta e eles continuam andando. Então, quando ele está falando com seu pai, por exemplo, ele diz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Jesus está indo para o Getsemane, provavelmente ele está indo bem com seus discípulos, tudo acontece dentro lá. Não é que Jesus caiu em si, mas ele tem um momento para analisar toda a situação.
E ele chega a essa conclusão de dor, de sofrimento, de angústia, pedindo ao Pai que, se possível, passe dele esse cálice. E a palavra cálice aqui significa, de uma certa forma, sacrifício. Passa de mim esse sacrifício. Não é que Jesus não quisesse ir, mas naquele momento, tudo converge para a humanidade de Jesus. E observem que dificilmente, ao largo de toda a sua vida, o observavam como uma expressão de angústia. Ao longo de toda a sua vida. Agora ali no jardim, aquele homem, o homem Jesus, sofria. E aquele homem que sofria, ele não podia ocultar a sua angústia e dar a impressão de que não queria fazer. Ele estava assim, angustiado ali. E sabe de uma coisa? Jesus, ele quis que os seus discípulos vissem a sua angústia. Ele não estava tentando esconder, como por exemplo, às vezes você está triste e você não quer que alguém saiba que você está chorando, e você fica meio que, como diz o adolescente, escondendo os olhos para ninguém ver que você está chorando. Jesus não estava preocupado com isso. Ele queria que os seus discípulos vissem aquilo também. E aí, depois da sua oração, depois que ele conversa com o seu pai, depois daquele momento de angústia, o que acontece? Jesus, ele regressa onde estavam ali os seus discípulos. E é interessante aqui que em 3 ocasiões Jesus permitiu-lhes observar a sua angústia. E aqui ele apelou pela simpatia deles. Suas exclamações eram lastimosas. E sem dúvida deve ter sido terrível escutar seus sussurros e seus gemidos. Então, Jesus estava angustiado, e muitíssimo angustiado, a ponto de suar sangue. As gotas caíam em terra, o sangue de Jesus. Essa angústia, meus amados irmãos, manifestou-se primordialmente no suor dele. Uma angústia que o homem não pode explicar. Mesmo que alguém já tenha dito, uma vez eu li no livro, que um certo homem suou, que caía dele, aí ele diz, como que gotas de sangue. E Jesus não foi como que, foi gotas sim de sangue. Então nós não vemos em nenhuma outra ocasião nada parecido, com aquilo que estava acontecendo com o Senhor Jesus Cristo. E foi somente ali, no último lance, horrendo, rodeado de oliveiras, que o nosso campeão, que o nosso vitorioso, apesar de naquele momento estar angustiado, ele resistiu. E resistiu até o sangue, agonizando contra o pecado. E é interessante que Paulo, fazendo uma análise no sofrimento dos crentes, o que é que ele diz? Vocês ainda não suportaram nem até o sangue. E Jesus suportou. Foi até o seu sangue derramado, agonizando ali contra o pecado que nos abatia e que nos abate ainda hoje. Não mais no sentido condenatório, mas no sentido prático, tirando-nos da comunhão com Ele. Muitas vezes acontece isso. Mas, por que deu certo o sacrifício de Cristo? Porque em posição, Ele tirou de nós o pecado que nos aterrava. Nós estávamos presos no lamaçal do pecado. E Jesus foi lá e nos tirou. Esse sangue que Ele suou, jamais nós vamos entender quem mais poderia suar. Não vemos em nenhuma outra ocasião quem pudesse fazer isso. Só Jesus passou por esse momento. Por isso eu te digo que esse sangue, esse suor, esse sangue derramado ali, veja quando Jesus começa a derramar sangue.
E aí, quando a gente pensa no sangue derramado de Cristo, a gente pensa que Jesus, a gente pensa só no sangue da cruz. Mas não foi. Ali também Jesus derramou sangue. Promessa ali. Era algo que doía nele. Aquele Senhor que padecia tão dolorosamente naquele momento. Então fica-nos aqui muito claro que a sua profunda angústia ali no Éden e a sua profunda inquietude não era causada por nenhuma dor física naquele momento. Sem dúvida, meus amados, o nosso Salvador, ele estava familiarizado com a dor, com a enfermidade, pois ele tomou as nossas dores sobre si, as nossas enfermidades. Ele tomou, ele levou sobre si, para nunca mais nós termos isso. Porém, nunca antes ele se queixou de algum sofrimento. Não vemos durante a vida de Jesus Cristo ele se queixando de um sofrimento, como ele estava se queixando ali no Calvário. Então, eu não posso fazer uma conclusão disso, porque eu quero continuar. A gente vai continuar, como eu disse, é uma viagem. Mas eu só quero que você entenda o seguinte: eu vou, em vez de conclusão, eu vou colocar uma transição. E a transição é o seguinte: ao chegar e ver os seus discípulos tristes, o que é que ele faz? Ele pede, que eles se animem, fiquem atentos, ao que iria acontecer. Jesus seria traído por aquele que estava ausente. Como diz o texto de Salmo, ele seria traído pelo seu próprio amigo. Então, a sua angústia não se deu pelo sofrimento físico. Então, por que Jesus se angustiou tanto? Por que foi a angústia nele? Então, no próximo domingo a gente vai continuar até a gente achar essa resposta. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, pensando e analisando que os nossos pecados, o motivo do sofrimento de Cristo não foi apenas isso, não foi apenas uma coroa de espinho, chicotes e pregos, foi muito mais do que isso, tudo isso por amor a nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Bom, vamos cantar mais um hino e depois estaremos encerrando. O texto de Isaías 53, assim também como Deus enviou, tem várias pessoas que cantam. Mas é um texto que relata o sofrimento de Cristo na cruz, e não é por causa de cantor A ou B que eu não vou cantar. Eu não canto como ele, mas eu canto do jeito que está na Bíblia. Amém? Vamos lá. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões.
foi por mim e por ti, quando derramou sua alma na morte, fez oferta pelos pecados e se alegrou, porque Ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Amém. Muito bem. Encerrando? Tem mais garganta para cantar, não? Encerrar. Queremos agradecer aos irmãos por participarem conosco dessa live, agradecendo a Deus por esse momento. E a gente vai dar aí uma caminhada com Jesus até chegar ao Gólgota. Quero saber quem vai ter coragem de carregar a cruz. Né? Então, boa noite a todos. Deus abençoe as vossas vidas. Boa semana. Lembrando que terça-feira, né? Terça-feira tem a live das crianças. Isso. Terça-feira, live das crianças. Nós estaremos seguindo com as perguntas que crianças fazem. E essa pergunta vai ser na próxima semana. Ou terça-feira. Amém, amém, amém. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.